Ah, mas vocês veem lacração em tudo. Olha aí o nerd sendo nerdola. Estamos no século XXI. Troca essa fita porque ela já tá velha. Esse é o progresso. Aceita que dói menos. E lá vamos nós. Não se trata de querer voltar no tempo, como alguns pensam. E impor uma agenda goela abaixo nas pessoas não está ajudando. A questão é que tudo isso já tá enchendo o saco. Empresas, filmes, séries, games, tudo tem uma pauta por trás. Tudo tem politicagem no meio. Eles abandonaram um ano de história, conteúdo, fãs e clientes fiéis para agradar uma minoria que nem sabe que está sendo manipulada e financiada pelas corporações que eles tanto dizem lutar contra. Ah, mas tudo isso é teoria da conspiração. É mesmo? Beleza, o mundo é um arco-íris, nada disso existe e ninguém solta a mão de ninguém, né? Vai nessa. A verdade é que, mesmo havendo controvérsias, a agenda woke tá indo longe demais. A frase woke stay woke não é nova. Ela começou a aparecer na década de 1940 e foi usada pela primeira vez pelos afro-americanos para significar literalmente ficar acordado ou sensibilizado para questões de justiça. A palavra tem raízes do inglês vernáculo afro-americano e foi usada nas ruas e na cultura jovem americana por muito tempo. A palavra começou a ser politizada em 2014, após a morte de Michael Brown em Ferguson, Missouri, e desencadeou o movimento Black Lives Matter, que traduzido significa Vidas Negras Importam. Foi somente em 2017 que a palavra woke foi adicionada ao Oxford English Dictionary, e como na regra da nova língua do livro 1984 de George Orwell, eles prestam belo serviço para os progressistas, alterando o significado do termo woke, que passou a significar estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. A expressão brasileira lacração é uma das palavras equivalentes à palavra inglesa woke, que também tinha outro significado, mas do mesmo jeito que nos Estados Unidos, teve seu significado alterado devido a tamanha hipocrisia. À medida que o tempo passava, os ativistas começaram a se perder da sua causa, fazendo exatamente o que eles pregavam ser contra, dizendo coisas sobre o racismo ser estrutural, que os brancos devem reconhecer os seus privilégios e pedir desculpas por serem brancos, até atacar algumas pessoas por se relacionarem com outras de etnias diferentes. Peraí, mas isso não é racismo? Não, isso é racismo quando é contra nós. Ah, agora eu entendi! Enfim, a hipocrisia. A proporção dessas narrativas foi ficando tão grande que chegou em escolas, universidades, diversos tipos de conteúdo como filmes, séries, games, outros meios de entretenimento e até mesmo em discursos políticos e sociais. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais em cada um desses pontos. Quando você é pai ou mãe, você sempre pensa no que é melhor para os seus filhos, fazendo tudo o que é possível para não deixá-los passarem pelas dificuldades que você passou quando tinha a idade deles, especialmente na parte do ensino, que é a porta de entrada para a sociedade. Vou logo deixando bem claro que é isso que a maioria dos pais fazem, tá? Independentemente de você ser pobre ou rico. Eu sei que existem exceções, e que para alguns a vida não é e nem foi assim, e respeito isso, de verdade, mas não dá para fazer da exceção uma regra. Voltando ao assunto, como a maioria da população brasileira é muito pobre, muitos não têm escolha a não ser matricular seus filhos em escola pública. Há alguns anos você jurava que as crianças iriam aprender português, matemática, ciências e por aí vai. E era o que de fato acontecia. Mesmo o ensino público sendo sucateado desde o início, você ainda era capaz de aprender algo, mesmo com a péssima estrutura das escolas, os bagunceiros da sala de aula que não queria estudar e ficava atrapalhando quem queria aprender. Se você viveu nessa época, você sabe que os melhores alunos das escolas públicas competiam com os melhores alunos das escolas privadas, e em muitos casos, eles venciam. Você podia deixar seus filhos tranquilamente na escola e tinha certeza que eles iriam pra lá para aprender. E os professores eram mais respeitados e muitos tinham autoridade e a confiança dos pais. Hoje, não é bem assim. E aí o cara começa a fazer essa porra no corte, você fica com ele. Da onde você tirou isso? De que livro você tirou isso? De que importa? Importa. Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo pra você é o policial imbecil que falou isso pra você, é o pastorzinho vagabundo da sua igreja. E não dá pra gente ficar reproduzindo o discurso da burguesia de que o PT roubou, o PT roubou, o PT roubou. A partir desse pressuposto que você está trazendo aí de que o PT roubou. Eu preferia a minha vida quando era roubada pelo PT. Eu preferia a minha vida quando era roubada pelo PT. Eu preferia 1000 vezes ser roubado em um contexto que as universidades baianas saíram de uma universidade para 5, que fora Bolsonaro sim. O debate sobre a manipulação ideológica nas instituições de ensino tem ganhado espaço nos meios de comunicação no país. Independentemente do caminho a ser escolhido para resolver o problema, é fato que são muitos os casos de conduta errada dos professores, além de livros didáticos que colocam a ideologia acima dos fatos.
É cada vez mais comum e em maior quantidade o número de professores que defendem abertamente pautas ideológicas e partidos políticos dentro do ambiente de ensino fundamental, médio e universitário, lugar onde, em tese, deve haver a pluralidade de ideias. No Brasil, o ensino público está cheio de professores que agem como agentes proselitistas e militantes. Ah, mas no meu caso não foi assim. Ainda tem bons professores nas escolas. Eu sei disso, tá? Eu estudei a vida inteira em escola pública e tive bons professores que não faziam isso. Mas eles são exceção atualmente. E, de novo, não dá pra fazer da exceção uma regra. Hoje, o que mudou foi a tecnologia, que agora permite o registro e compartilhamento de informações rapidamente, como as bizarrices que você viu nesses vídeos. As consequências da falta de neutralidade ideológica são graves. Primeiro porque leva à disseminação de desinformação que pode ter consequências perigosas. Em segundo lugar, pode levar à polarização de uma sociedade, criando uma divisão em questões que não são preto no branco. E infelizmente, isso já está acontecendo. Basta ver o quão dividido nós estamos nesse momento. Peraí, então você tá dizendo que não se deve abordar esses temas? Aí é que tá o ponto. Se é para abordar temas como esse, a fim de educar os alunos, deveria ser mostrado os dois lados da história, não o que convém a eles. Deveria ser mostrado o que deu certo e o que não deu, independentemente da sua inclinação ideológica. Afinal, eles estão sendo pagos para ensinar, não para fazer proselitismo político. Os poucos que ainda tentam fazer a coisa certa são ameaçados, calados e até perdem seus empregos por bater de frente contra toda essa agenda forçada. Isso representa uma ameaça à democracia, porque as decisões das pessoas são influenciadas por essas informações tendenciosas e extremistas. Basta você ver o desserviço que a grande mídia está fazendo, que quebrou seu código de neutralidade em informar apenas a verdade, em prol de receber bilhões financiados com nosso dinheiro de impostos, para mostrar só o que convém a eles. E não para por aí, porque como você deve estar imaginando, essa agenda também chegou onde você mais gosta. É claro que eles tinham que fuçar onde não deviam, né? Por que criar obras originais e tentar conquistar o público organicamente fazendo um bom trabalho, se nós podemos entrar em um meio cultural consolidado e deturpar tudo, dizendo que é inclusão social? Para o artista e conferencista canadense Jonathan Pageau, a cultura woke se manifesta no cinema através da teoria do parasita pós-moderno. Segundo ele, ativistas woke não têm buscado criar seus personagens ou suas histórias, mas sim tomar os personagens tradicionais e mudar sua estrutura para favorecer a agenda progressista. Alguns exemplos são She-Hulk. Além do foco exclusivo na agenda progressista, a série apresenta o Hulk original como um cara manso preocupado com pautas sociais. Cinderela. Originalmente, a fada madrinha era uma senhora bondosa, e no filme, ela foi transformada em... bem, no que você tá vendo aí. The Flash. O roteiro original do filme iria trazer um super-homem de outro universo, mas a versão final foi feita com uma super-mulher, com os produtores afirmando que ela é mais forte que o super-homem original. Anéis do Poder. No mundo criado por Tolkien, Galadriel é uma princesa elfo feminina e bondosa, e segundo a comentarista e influenciadora canadense Lauren Chan, a série da Amazon transformou a personagem em uma guerreira com aspectos feministas. E a Disney, uma empresa bilionária com mais de 100 anos de história e tradição, que tá passando a borracha em tudo que construiu para pagar pedágio pra essa turma. A prova disso tá na lista de contratação que a Disney faz do seu elenco, revelada por Elon Musk. Olha aqui, ó, padrão A, representação na tela. Põe da tela. Pelo menos 3 das 5 áreas a seguir precisam ser atendidas para cumprir o padrão A. Vamos ao padrão A. Primeiro tópico. Caracteres. A1. 50% ou mais dos caracteres escritos, regulares e recorrentes vêm de grupos subrepresentados. Atores. A2. 50% ou mais dos atores regulares e recorrentes tem que vir também de grupos subrepresentados. Personagens secundários. A3. Inclusão significativa de grupos subrepresentados, como indivíduos secundários ou menores na tela, incluindo atores secundários. Premissa da série A4. Integração significativa de grupos subrepresentados em temas e narrativas gerais. E a A5. Narrativa episódica. Integração significativa contínua de grupos subrepresentados em temas e narrativas episódicas. Cara, agora você imagina uma pessoa vai lá, uma pessoa, homem ou mulher, vai lá na Disney entregar o currículo. Ah não, você é branco. Desculpa. Você não faz parte do grupo subrepresentado. E aí você faz, já fazia sentido antes, mas provavelmente as pessoas, muitas pessoas, e esse é o grande problema do Elon Musk tomar essa frente, porque ele eu acho que é o cara mais seguido do X, o Elon Musk. Daqui a pouco volta o Trump. Ele coloca na tela esse negócio. Pra quem não tá ligado no que tá acontecendo na cultura pop, tem muita gente que não faz ideia do que tá ali acontecendo na cultura pop em relação à militância política, galera. Isso aqui elimina a teoria da conspiração. Acabou, não, né? Já tinha acabado com aquela exposição daquela reunião. A agenda woke existe, não dá pra negar. Até o dono do maior canal de cultura pop do Brasil, o Peter Jordan, do Ei Nerd, admitiu isso.
Eu sei que causas sociais devem ser abordadas, mas não deve ser foco, entende? E o que acontece? Aí começou a onda woke invadiu o cinema. Pô, cara, isso não tem nem discussão. A gente percebe aí que isso tá acontecendo em várias obras cinematográficas de streaming. O próprio Stallone agora falou, você viu a declaração do Stallone? Não vi ainda. O Stallone falou que, pô, ele falou que não quer essa agenda woke nos filmes dele. Falou com todas as letras lá. Então, isso existe, tem gente que não quer. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho, inclusive, a aceitação geral, do público geral, ok? Essa agenda afirma que o certo e errado tornam-se conceitos vagos que variam de pessoa para pessoa, de acordo com a sua cultura e criação. Tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstância. Por exemplo, se o Léo Lins faz uma piada com minorias, ele é automaticamente cancelado pela turma da lacração e os justiceiros sociais, vira matéria na grande mídia e é até proibido pela justiça de sair do estado. Por outro lado, se o Thiago Santinelli faz comentários racistas e antissemitas, nada acontece. Nenhuma comoção, nenhuma matéria na grande mídia, nada. Porque como ele faz parte da patota, ele automaticamente está blindado de tudo o que possa acontecer, ou seja, 2 pesos, 2 medidas. O professor de filosofia Guilherme Freire afirma que uma das consequências do relativismo moral é a de não trazer mais diálogo, tornando cada ser humano uma ilha isolada da outra, já que não existem realidades e verdades universais que abrangem todas as pessoas. Esse pensamento também pode favorecer a agressividade caso as vontades de alguém sejam contrariadas. Por exemplo, se você tenta mostrar que a percepção de uma pessoa está fora da realidade, ela pode se sentir ofendida. E como não existe certo e errado para essa agenda, ela pode te agredir sem isso ser um problema moral, caso ela pense que te agredir é lícito. Ainda a respeito do parasitismo pós-moderno, até figuras históricas estão tendo suas origens e etnias deturpadas, como por exemplo, a Cleópatra, que originalmente era branca, mas na série da Netflix ela é negra. O Gemini, a inteligência artificial do Google que gerou tudo, menos pessoas brancas, como George Washington, um papa, soldados vikings e por aí vai. Guarde essas informações, pois voltarei a falar delas em breve, porque agora falarei da indústria dos games, que infelizmente também está sendo destruída por essa agenda. A indústria de games é extremamente relevante em todo o mundo. Esse mercado é bilionário e sozinho vale mais que a indústria de música e cinema juntas. Em 2022, essa indústria faturou mais de 184 bilhões de dólares e ao longo dos anos vem gerando empregos no mundo todo, em área de desenvolvimento de jogos, design, marketing, vendas e suporte técnico. E no Brasil, existem mais de 12 mil profissionais atuando no setor. O mercado de games também impulsiona outras indústrias, como a de hardware, software, telecomunicações e turismo. Como os games também fazem parte da cultura pop, eles são uma forma de entretenimento, expressão artística, conectividade social e ferramenta educacional. Devido à tamanha importância desse mercado, você acha mesmo que a agenda woke iria ficar de fora? É claro que não. Afinal, eles precisam estar em todos os lugares. É engraçado, né? O jogo nem sequer começou e a gente tem uma personagem horrível já seguindo a gente, né? O jogo nem começou. Tipo, Hollywood tá em decadência, com um fracasso atrás de fracasso, fazendo o que eles querem fazer e não o que a gente quer assistir, e dane-se. E eu fico impressionado como a indústria de games não tá vendo o que tá acontecendo e tá caminhando pro mesmo precipício. Vocês perceberam que no começo, essa NPC que tá andando com a gente aí, a gente passou por aquele local ali, estendeu a mão pra ela, ela já falou, não, eu não preciso, porque hoje em dia você oferecer ajuda, né, já é uma forma de preconceito na cabeça desse povo aí. Então, tipo, se você tá fazendo uma trilha com a sua namorada, com a sua irmã, com a sua mãe, você não pode estender a mão pra ajudar. Não pode. Não, imagina. Isso é uma forma de ismo, alguma coisa ismo da sua parte. Machismo, sexismo, alguma coisa ismo. Então, jamais. Então, é óbvio que ela rejeita a ajuda. E em seguida ela já manda que ela já salvou nossa vida mais de uma vez, o que significa que ela é melhor que a gente, né? E o jogo nem começou, velho. Eu nem esquentei a cadeira, eu já tô tendo que aguentar esse tipo de coisa. É impressionante como os filmes não deixam isso de lado e os games também não estão deixando mais. Tenso. Não sei o que esperar do futuro dos jogos, não, Jales. Então, vamos deixar a Mary Jane um pouquinho mais bonita, né? Porque é feia no jogo. É feia, concordo. O jogo é pincelado de lacração. Começando pela gata negra, que tem um relacionamento homoafetivo. Ridículo, né? A gata negra é um dos símbolos femininos do universo ali do Homem-Aranha. Já teve relacionamento com o Homem-Aranha, de repente agora tem uma namorada, né? Por quê? Por que a gata negra, né? Mas tudo bem,
pinceladinha lacrate. Vamos lá, continuando. O Homem-Aranha dizendo que é contra armas e vai criar uma petição para extinguir os clubes de arma e criar um clube de elogios. Isso aqui, Ai, galera. Isso aqui, ele fala num tom de brincadeira, quando ele tá batendo nos bandidos, né? Quando você tá controlando ele batendo. Aí muita gente fala, o Homem-Aranha não pode nem mais brincar. Só que você tem que entender todo o contexto disso aqui. O Homem-Aranha jamais falaria isso. Isso é uma pauta do PSOL, pô. É isso aí. Você imagina o Boulos falando isso. E outra coisa, não faz o menor sentido o Homem-Aranha falar isso, porque na maioria das vezes o Homem-Aranha tá com a polícia. E a polícia é armada. Então não faz sentido nenhum o Homem-Aranha falar que é contra as armas. Por trás de tudo isso está a Sweet Baby Inc., uma empresa canadense de consultoria que as desenvolvedoras estão contratando para ajudar a tornar seus jogos mais inclusivos. No site deles diz o seguinte: nossa missão é contar histórias melhores e mais empáticas, diversificando e enriquecendo a indústria dos videogames. Queremos tornar os jogos mais divertidos, mais significativos e mais inclusivos para todos. Entre os seus clientes, temos quase todos os principais estúdios ocidentais, e os seus últimos trabalhos incluem Homem-Aranha 2, Esquadrão Suicida e Alan Wake 2. Depois do que a CEO dessa empresa falou, é difícil acreditar se eles realmente querem inclusão e diversidade nos jogos. E olha só que bizarro, né? No clipe que a gente vê ela falando, ela fala abertamente que caso você, como desenvolvedor, queira trazer uma mudança num jogo e os líderes ou os chefões ou os cabeças do estúdio não topem fazer essas mudanças, você vai lá e aterroriza eles com o conceito de cultura de cancelamento. Aterrorize eles, né? Deixe-os com medo do que pode acontecer caso eles não aceitem o que você quer. Dá uma olhada nesse clipe, que coisa horrorosa. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Cara, é muito triste ver isso acontecendo. As mesmas empresas que estão por trás dos filmes e séries são as mesmas que estão por trás dos jogos, que por sua vez são financiadas por empresas trilionárias para passar essa agenda goela abaixo. Aí você entende por que o monopólio é perigoso, porque à medida que essas grandes empresas compram estúdios menores, elas mudam quase todo o quadro de funcionários e deturpam toda a história desses jogos e filmes para pagar pedágio para essa turma, fazendo com que seja quase impossível crescer dentro dessas empresas sem seguir essas normas idiotas. Estou deixando o mérito e o conteúdo de lado em prol do identitarismo, sempre jogando jargões ao vento, sinalizando isso como virtude. Se as pessoas que sabem que essa agenda de fato existe já estão de saco cheio, imagina um povão que só quer assistir um bom filme, uma boa série, jogar seu videogame de boa sem se deparar com isso, ou beber sua cerveja sem ser bombardeado com essas propagandas porcas sendo jogadas na sua cara o tempo todo. Aí fica a pergunta no ar: será que esses que estão revoltados estão fazendo alguma coisa para barrar isso, ao invés de ficar só reclamando? Bem, como as ações valem mais do que palavras, eu acho que tá na hora de te mostrar o que tá acontecendo. É claro que toda essa onda de bizarrices não iria dar bom, e agora eles estão pagando com juros e correção monetária por tudo isso. Como nada acontece com eles quando eles fazem algo errado, devido a toda a proteção do aparato estatal, midiático e das big techs que os favorecem, coisas como manifestações populares para cobrar os políticos não bastam, afinal só isso não adianta nada. Se os que estão incentivando isso são em grande maioria empresas privadas, o que foi feito então? Simples, o ataque foi no bolso deles, através de boicote, sem depredar nada, nem agir de forma truculenta. Foi só tirar deles o que eles mais precisam que as coisas começaram a mudar. Um dos maiores exemplos foi Anheuser-Busch, dona da marca de cerveja Budweiser. A Bud Light, a cerveja mais leve da Budweiser, era a mais vendida dos Estados Unidos até então, mas ao decidirem abandonar anos de tradição e os clientes fiéis que os fizeram chegar onde estão, para pagar pedágio para essa agenda colocando influência colorido Dylan Mulvaney na propaganda da cerveja, a retaliação foi gigantesca. O resultado foi a perda de mais de 27 bilhões de dólares em valor de mercado e mais de 1 bilhão de dólares em vendas perdidas, tornando quase impossível a sua recuperação. E para reverter o prejuízo, a empresa colocou em circulação novas cervejas estampadas com camuflagem militar, além de imagens do programa social Folds of Honor, que oferece bolsas de estudo para filhos e cônjuges de militares e socorristas mortos ou com invalidez. Outra foi a Target, uma varejista norte-americana equivalente às lojas americanas do Brasil. A empresa teve uma perda de 15,7 bilhões de dólares em valor de mercado devido à campanha da coleção de roupas LGBT e ocultistas com imagens satânicas para crianças. Em poucos dias, a Target tirou das gôndolas todos os produtos que estavam incomodando seus clientes. Lembra da Cleópatra da Netflix? Eles tomaram um processo do advogado egípcio, e ele até entrou com um processo no Ministério Público para encerrar o serviço da Netflix no Egito.
Ele disse que a maior parte do que a Netflix exibe não está em conformidade com os valores e princípios islâmicos e sociais, especialmente os egípcios. A denúncia também acusava os produtores do documentário de falsificarem os fatos, mostrando que Cleópatra era grega, o que significa que ela era loira, não negra. O Google Gemini também foi pro lado woke da força. Um jornalista do New York Post instruiu a ferramenta a gerar a imagem de um papa, e eis o que apareceu. Se não me engano, ao longo da história, tivemos 266 papas, e adivinha, todos eles eram brancos. Tentaram gerar George Washington, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas nada feito. A imagem gerou um homem negro, com uma peruca branca e um uniforme militar. Quando a IA foi questionada sobre por que se desviou da sua sugestão original, ela respondeu que pretendia fornecer uma representação mais precisa e inclusiva do contexto histórico do período. Parece que deu muito certo, né? Enfim, são tantas imagens e tantos erros que eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas não dá. Em seu perfil do X, Elon Musk compartilhou o post do jornal e disse que o vírus da mente woke está matando a civilização ocidental. Ele disse que o Google faz a mesma coisa com seus resultados de pesquisa, o Facebook, Instagram e a Wikipédia também. A coisa ficou tão feia que eles tiveram que suspender a criação de imagens no Google Gemini. Até o CEO do Google teve que se pronunciar. Ele disse que o viés do Gemini é ofensivo e inaceitável, reconhecendo que eles erraram. A Disney está se dando muito mal nessa também. Como eles declararam abertamente que eles apoiam toda essa agenda, ficou claro para todo mundo o que estava por vir. Mesmo perdendo bilhões ano após ano, eles continuaram dobrando a aposta, seja nos seus produtos, serviços, filmes e séries. Mas não adiantou. Filmes do selo Marvel, que eram sucesso de bilheteria, começaram a flopar. A mesma coisa com as animações. Pessoas cancelando as assinaturas do Disney Plus, até seus parques estão recebendo menos visitantes. O próprio governador da Flórida, Ron DeSantis, está indo para cima deles, cortando muitos subsídios e benefícios que eles tinham há anos. Pode até ter tido boicote em cima deles, mas muito do que está acontecendo com a Disney é devido à falta de interesse das pessoas. Porque devido a tantas coisas sendo forçadas goela abaixo, especialmente nos filmes e séries, meio que ficou previsível o que eles iriam fazer, sabe? Então muitos estão guardando dinheiro para assistir outros filmes nos cinemas, porque ao invés de introduzirem esses novos personagens aos poucos, sendo fiéis à sua história, ganhando atenção gradualmente, fazendo participações especiais em filmes e séries com os cabeças de chave, não. Eles introduzem personagens e histórias que ninguém conhece, ninguém pediu e ninguém tem interesse em acompanhar. Mesmo que eles tenham bastante grana para arcar com tudo isso, o dinheiro não é infinito. Tanto que o CEO da Disney, o Bob Iger, sinalizou aos investidores que iria reduzir o barulho a respeito das guerras culturais. Até o Larry Fink, fundador e CEO da BlackRock, um dos acionistas majoritários da Disney que influencia em grande parte nas suas políticas internas, disse que iria mudar suas políticas ESG, devido ao tamanho risco de perder investidores. E a Victoria's Secret, você conhece? Essa marca de lingerie resolveu se afastar da sua imagem hipersexualizada, de acordo com eles. E fizeram o quê? Foram apoiar a aceitação da obesidade, exibindo mulheres gordas como se isso fosse normal, contrariando toda a luta da medicina a respeito da obesidade e as consequências disso. Fora todo o enriquecimento cultural que eles foram colocando sem ninguém pedir por isso. Muitas mulheres que estavam cuidando da sua saúde até desistiram de serem modelos, porque enquanto essas mulheres destruíam sua saúde comendo porcarias e tendo hábitos nada saudáveis estavam sendo enaltecidas, as que se esforçavam e cuidavam da sua saúde para serem bonitas estavam sendo escorraçadas por terem padrões irreais de beleza. Claro que isso teve consequências, e as notícias falam por si só. Tá sendo bem difícil eles se recuperar ao longo dos anos, e devido ao tamanho prejuízo, a empresa resolveu voltar às suas raízes, ou seja, aos padrões sexistas e irreais de beleza que eles tanto queriam se afastar. Algumas empresas de games também estão sentindo os efeitos disso. Lembra da Sweet Baby Inc., a empresa woke de consultoria por trás da história de God of War Ragnarok, Homem-Aranha 2 e Esquadrão Suicida? Ela tá na mira dos gamers. Muitos jogadores expressaram insatisfação com as decisões e narrativas adotadas em alguns desses jogos. Essa insatisfação levou à criação de uma página pública de curador no Steam, chamada Sweet Baby Inc. Detected, criada possivelmente por um brasileiro. O objetivo dessa página é informar os consumidores sobre jogos na plataforma que contaram com o envolvimento da Sweet Baby Inc., marcando-os como não recomendado. Para embasar suas alegações, a página apresenta evidências, incluindo captura de tela do site e das redes sociais da Sweet Baby Inc. Um dos funcionários da empresa, Chris Kindred, iniciou uma campanha de denúncias em massa no X contra essa página, alegando que ela promove um grupo de assédio e viola os códigos de conduta da plataforma. Ele alegou que a página lista indiscriminadamente qualquer jogo, mas ele recebeu uma checagem de fatos do X que desmentiu isso, informando que a página do curador inclui links do próprio site da Sweet Baby Inc. A campanha de cancelamento proposta por Kindred acabou tendo efeito contrário, com a página aumentando sua base de seguidores de menos de 10 mil para mais de 130 mil em poucas horas. Esquadrão Suicida teve a consultoria dessa empresa, lembra? Devido ao péssimo roteiro, história e tanta lacração desnecessária no jogo, especialmente a morte ridícula que deram ao Batman, sem considerar todo o legado de anos de Kevin Conroy, o dublador original do Batman, o resultado não foi outro. Péssimas avaliações, quase ninguém tá jogando mais, e também o preço, que em menos de 2 meses caiu de 300 para 168 reais. Ninguém quer nem de graça.
A Warner até admitiu que o jogo foi um fracasso e que os executivos não ficaram nada satisfeitos com o desempenho dele. Por que será? Aqui você pode ver que os reclamões não ficaram de braços cruzados. Eles agiram indo exatamente onde essas empresas mais sentem, ou seja, no bolso deles. Porque no fim, dinheiro pra eles vale mais do que qualquer narrativa. E ninguém gosta de perder tanta grana assim, convenhamos. Sabe aquele compartilhamento de vídeo do criador de conteúdo que você acompanha? Ou post que você faz nas redes sociais para amigos e parentes próximos verem a sua indignação sobre algo que você viu? Pode acreditar que é exatamente isso que faz um pequeno floco virar uma bola de neve. E esse pequeno ato que você achou que não iria dar em nada, na verdade foi o pivô de todos esses movimentos que estamos presenciando. Para quem achou que nada mais poderia ser feito, e o jeito era aceitar as coisas do jeito que estão, ficando de braços cruzados, felizmente, eles estavam errados. Essa é a força de pessoas comuns quando se unem por uma causa maior. Basta ver o que foi feito ao longo dos anos, graças à esmagadora maioria das pessoas que foram contra diversas medidas draconianas que o Estado ou empresas privadas tentaram impor contra a gente. Essas grandes empresas estão muito confortáveis na posição que estão agora. Tá na hora de começar a apoiar empresas menores e independentes, como por exemplo a Angel Studios, empresa conhecida pelo sucesso da série The Chosen e do filme Som da Liberdade, que mesmo com tentativa de cancelamento da grande mídia e dos grandes estúdios de produção, graças a pessoas como você, ele furou a barreira dos grandes filmes e foi sucesso de bilheteria e crítica, pelo menos das honestas, é claro. E a Drama, você conhece? Essa é desenvolvedora de jogos independente por trás de Unrecord, um jogo de tiro em primeira pessoa que ainda não tem data de lançamento. Só teve um trailer lançado em abril de 2023. O trailer surpreendeu muita gente devido aos gráficos fotorrealistas. Até eu pensei que era só um cara com uma câmera na cabeça simulando um jogo, mas não. Foi mostrado o jogo sendo desenvolvido dentro do Unreal Engine 5, um motor gráfico desenvolvido pela Epic Games. Nunca vi algo tão real assim, nem em Call of Duty, Counter-Strike ou qualquer outro jogo do gênero. Talvez com isso, essas grandes empresas que estão muito acomodadas comecem a se mover para melhorar os seus jogos. Como sempre tento passar uma boa mensagem no final de cada vídeo, essa é que eu tô deixando, tá? Espero que você tenha entendido. Sempre busque a sua melhora pessoal, porque não vai adiantar nada apoiar uma causa se você nem mesmo se ajuda. Graças a essa agenda que está sendo implementada, coisas que de fato funcionaram e nos fizeram chegar até aqui como sociedade estão sendo deturpadas e desconstruídas. E dizer que 2 mais 2 são 4 está cada vez mais se tornando um crime. E a bola da vez é a romantização dos homens fracos e a perda da masculinidade, que se continuar desse jeito, estaremos fadados à ruína. Para saber mais, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Por enquanto é isso. Te vejo lá.